O título da reflexão de hoje é Ingratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Sempre que leio este versículo, penso que se não dou graças, não tenho gratidão, e não tendo gratidão, logo, sou ingrato. Creio que a ingratidão é um ato que nos dá um dos maiores sentimentos de decepção em relação a outro ser humano, pois se subentende que houve dedicação, esforço e cuidado para uma situação e que na hora da troca a recíproca não foi verdadeira e toda a imagem que tínhamos da pessoa cai por terra de uma forma triste e terrível. Agora, pensemos em nossa relação com Deus. O que temos feito por Ele? Quanto temos nos dedicado a Ele? Jesus desceu dos céus para viver nossa vida e morrer por nós, e ao menos temos tentado imaginar o que isso significa? Você já se imaginou saindo de sua casa para morar na Cracolândia para tentar recuperar alguma daquelas pessoas? Guardadas as devidas e enormes proporções, foi isso o que ocorreu. Cristo desceu dos céus e veio ao mundo, um lugar muito inferior, só para nos salvar. E nós, o que temos feito por isso? O que temos feito por este sacrifício? Temos lido a Bíblia? Temos ido aos cultos ou assistido mensagens pela internet com felicidade ou por obrigação? Temos ajudado ao próximo? Temos tentado entender quem é o próximo? Meu querido irmão, quando pensamos nisso, vemos o quanto somos ingratos a Deus. E não me isento deste pensamento, porque também tenho muito a melhorar. Vamos procurar, a partir de agora, um pouquinho por vez, melhorar nossa atitude e começar a dar graças a Deus e agradar a Deus em todas as nossas ações. Toda a grande jornada começa com o primeiro passo. Vamos dar juntos o primeiro agora? O título da reflexão de hoje é Positividade acima de tudo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me acontece tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versos 12 e 13. No texto acima, Paulo encontra-se preso, mas nem por isso está se mostrando desanimado ou desanimando as pessoas com quem se comunica. Ainda no início do capítulo 1, nos versos 3 e 4, ele diz que é grato a Deus ao lembrar dos irmãos e que ora por eles com alegria. Quem de nós pode ter tamanha positividade nos dias de hoje? Um outro ponto é que nós, como cristãos, temos que ser exemplo e muito é esperado de nós, não só hoje, mas em qualquer situação. Muitos esperam nosso primeiro passo para seguir adiante o caminho. Nossa responsabilidade é grande em relação a isso. Em todas as coisas na minha vida, sempre procurei o lado positivo para tudo. E o texto de hoje alegra meu coração, pois Paulo esteve em uma situação delicada, com um final muito pior do que teremos, e mesmo assim se mostrava com uma atitude positiva. Note que Paulo se mostrava com atitude positiva. Podemos imaginar que no fundo do peito e à noite antes de dormir, ele poderia estar triste e até deprimido, mas o fato é que ao se comunicar com as outras pessoas, ele passava positividade. Precisamos mostrar positividade para aqueles que nos acompanham. Isso não é hipocrisia, é amor, cuidado e carinho. Pois, se nós ajudamos o outro a cair, de que vale a nossa companhia? Precisamos fazer com que as pessoas ao nosso lado subam, sejam animadas, alegradas
E isso, por outro lado, também nos animará ainda mais. Há uma canção do pastor Kleber Lucas que diz: "Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu." Coloquemos isso em nosso coração e sejamos positivos. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é: Ame o próximo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 12, verso 10. Em um mundo tão egoísta como o que vivemos, amar o próximo é realmente algo bem difícil nos dias de hoje. Porém, o versículo de hoje não se trata simplesmente de exaltar o nosso irmão e nos deixar de lado. O que é dito é que precisamos deixar que os outros nos deem a honra merecida e não que nós mesmos nos exaltemos. Veja essa outra passagem. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: "Dê o lugar a este." Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar de menos importância, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: "Amigo, passe para um lugar mais importante." Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versos de 8 a 11. A mensagem de hoje se trata disso. Se trata de transbordar o amor de Cristo em sua vida, apoiando aos irmãos naquilo que você pode fazer. Outro ensinamento muito importante que precisamos nos atentar é este, que condena o egoísmo. Veja, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17. A palavra de Deus é muito sábia e edificante. Precisamos estar dispostos a sempre ajudar aos que precisam, e com isso seremos elogiados no momento certo. Também não é para ficarmos fazendo mais do que aguentamos, pela promessa de um dia sermos exaltados. Não precisamos nos sobrecarregar com a caridade. Precisamos apenas ajudar o próximo sem nos prejudicar. Deus conhece o nosso coração e só nos dará o devido reconhecimento se não estivermos em busca dele. E ainda, não deixe de se cuidar e se amar em primeiro lugar. É impossível amarmos o nosso irmão se não amamos a nós mesmos. Fazer o outro brilhar não significa que você tenha que se apagar. O título da reflexão de hoje é: O que é o Natal? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, verso 6. O versículo de hoje é um clássico para a época de Natal. Mas afinal de contas, o que é o Natal? Entendo que o Natal seja a comemoração da personificação de Cristo, pois até então Jesus não era uma pessoa. Vejamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. É fato que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e também é fato que tanto historiadores como teólogos não conseguem chegar a um consenso em relação à data exata sobre o nascimento de Jesus. Então,
o que fazer nessa situação? Deus, através de Jesus, veio ao mundo, e eu acredito que este ato deve ser comemorado, e é para isso entendo que seja a figura do Natal. Algumas igrejas não valorizam esta data. Eu respeito, mas acredito que este seja um momento de extrema alegria e uma ocasião para ser comemorada. Também é certo que vários símbolos foram integrados a esta comemoração, como o Papai Noel, renas e árvore de Natal, entre outros. E em relação a isso, é que precisamos ter durante todo o ano um fortalecimento na leitura e aprendizado da Palavra de Deus dentro do nosso lar, principalmente aqueles que têm crianças pequenas. Precisamos ter este costume de ler e saber o que Deus é e o que Ele representa para nós cristãos. Com esta base bem fortalecida em nossa casa, tudo que não for bíblico será visto como cultural e nenhum mal ou pecado será derramado sobre nós. A religiosidade acaba matando momentos de alegria que podemos ter, e o Natal é um dos principais, a meu ver. As cidades ficam mais iluminadas, as casas enfeitadas, e todos acabam, de certa forma, pensando no que fizeram e no que precisam fazer para serem pessoas melhores. Isso sem contar as comidas típicas da época. Vejamos mais este versículo. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, verso 30. A demonização de certas coisas pode ser perigosa, pois ao invés de achegar as pessoas a Cristo, acaba repelindo. Ainda mais nos dias de hoje, onde a intolerância e o extremismo está tão presente. Não perca a oportunidade de se alegrar e ter um momento de comunhão com seus amigos e familiares. Sua casa pode não ser uma igreja, mas esses momentos de amor a tornam um lugar muito similar. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Se inscreva no canal, curta e comente o vídeo. Também o compartilhe, pois essa mensagem pode ajudar muitas pessoas.